pessoal! Hoje nós vamos falar sobre juros simples. Mas professora, o que é juros simples? A gente vê muito essa palavra, né? Pelo menos a palavrinha juros no nosso dia a dia, quando a gente vai efetuar uma determinada compra e aí a gente parcela o valor daquela compra e entra o tal dos juros. Só que aqui a gente vai ver uma outra aplicabilidade dos juros, tá? Dos juros simples. A gente pode ver juros simples em rendimento de uma aplicação financeira, né? Vou fazer uma aplicação, colocar um dinheiro lá no banco, né? Para guardar, e aí tem os jurozinhos que correm. A gente pode ver também no atraso do pagamento de uma determinada prestação, tá? Temos também a quantia paga pelo empréstimo de um capital no caso seria o dinheiro, eu pego um dinheiro emprestado e durante esse tempo em que eu peguei o dinheiro emprestado e vou efetuar o pagamento, correm os juros em cima desse valor que eu peguei, né, que é o capital. Então, hoje o sistema financeiro, ele não trabalha com juros simples, ele trabalha com juros compostos, porque é mais rentável para eles, né? Gera um lucro maior para eles, né? Então, mas por que a gente vai ver juros simples se na vida real a gente trabalha mais com juros compostos? Porque para a gente entender os juros compostos é necessário primeiro a gente entender os juros simples, tá? Bom, para o cálculo de juros simples, a gente tem uma fórmula, né? Curtinha, bonitinha, muito fácil de entender, que é essa daqui, ó. J é igual a CIT. E a gente vai ver o que cada letrinha dessa fórmula significa, tá? O J são os juros, o C é o capital, é o dinheiro inicial, tá? O I é a taxa de juros, e o T é o tempo. Vamos entender aqui uma situação, gente. Toda vez que a gente for trabalhar, tá, com juros simples, em que a gente vai pegar a taxa e o tempo de aplicação do capital, é importante que a taxa e o tempo estejam em sintonia, tá? Como assim sintonia, professora? Eu tenho um problema. Nesse problema, eu tô falando que a taxa é ao mês, então o tempo tem que estar ao mês. Não necessariamente nesse problema vai falar, ele pode falar 2 anos, mas se a taxa está ao mês, eu não vou calcular usando o número 2. Eu vou colocar o quê? 24 meses, né? 2 anos equivalem a 24 meses, tá? Então, taxa e tempo tem que estar sempre em sintonia, ok? E é mais fácil a gente mexer com o tempo do que a taxa, né? Esse Mzinho aqui é o montante. Ele faz parte dessa segunda formulazinha aqui, tá? Montante é igual a C mais J. O que isso quer dizer? Capital mais juros. Como assim? O que isso significa? Por exemplo, eu peguei o empréstimo de um determinado valor, né? E aí, eu quero saber quanto que eu vou pagar no final. No final, eu vou pagar um valor que se chama montante, ou seja, eu vou pagar o dinheiro que eu peguei, que é esse C aqui, o capital, mais o valor dos juros, tá? Então, isso quer dizer montante. Bom, vamos aos exemplos agora para vocês entenderem melhor como que a gente faz os cálculos de juros simples, tá? Bom, gente, então vamos lá. Coloquei o primeiro exemplo aqui, ó. Pablo aplicou R$900 em um investimento e recebeu 2% de juros ao mês. Qual será o montante recebido após 3 meses dessa aplicação em regime de juros simples? Bom, se vocês perceberam aqui, ó, eu coloquei todas as letrinhas das nossas fórmulas aqui do lado, tá? Por quê? Para que isso, professora? É para a gente separar as informações numéricas que a gente vai usar na hora de calcular. É obrigatório fazer isso? Não é, porém é uma forma de ajudar vocês a separar as informações,
organizar, para você ver, conseguir visualizar melhor o que o problema está te dando de informação numérica e o que ele está pedindo, tá? Dessa forma fica muito mais fácil da gente trabalhar. Então vamos lá. O Pablo aplicou R$900, então R$900, esse dinheiro lá no início é o capital, tá? Capital inicial, mas não é a banda, gente. E recebeu 2% de juros ao mês. 2% de juros é o que? É a taxa. A taxa ela vem nesse formato, tá? 2%, ok? Outra coisa importante que eu quero falar da taxa é o seguinte, ao mês, tá? Então coloca aqui, para não precisar escrever ao mês, a gente usa esse tipo de abreviação. AM, ao ano, AA, ao dia, AD, tá? Então aqui, ó, ao mês. A pergunta, qual será o montante? Então, montante é o Mzinho, eu não tenho, a gente precisa calcular, tá? Recebido após 3 meses, então 3 meses é o quê? É o tempo. Recebido após 3 meses dessa aplicação em regime de juros simples. Bom, antes de começar a colocar minhas informações lá na fórmula, ó, os juros não tem informação nenhuma, é óbvio, porque se ele está perguntando o montante, automaticamente eu tenho que me ligar que é necessário calcular os juros antes. Então, primeiro a gente calcula os juros para depois calcular o montante. Outra coisa, ó, a taxa está ao mês, o tempo meses, né? Então aqui as duas informações estão em sintonia, beleza, podemos colocar na fórmula. Vamos pegar a primeira fórmula aqui, J igual a CIT, tá? O C é o capital, 900, vezes. A taxa é o 2, só que, gente, 2% é a mesma coisa que o quê? 2 por 100. Tá? Então, aqui a gente não vai colocar só o 2, a gente vai colocar o 2 sobre 100. Sempre dessa forma. Se fosse 5%, 5 sobre 100. Se fosse 10%, 10 sobre 100 e assim por diante. E o tempo, que são 3 meses, tá? Para nossa felicidade, como eu tenho um produto aqui em cima, né? E nesse produto eu tenho 2 zeros, então para facilitar nosso cálculo, a gente pode cortar esses 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, tá? Ou se não, multiplica tudo em cima e o resultado divide pelo 100. Fica a critério de vocês, tá? Mas eu vou cortar. Cortei. Quem sobrou? 9 vezes 2 vezes 3. Né, que vai dar R$54. Então, os juros durante 3 meses, né, foram de R$54. Agora, como eu faço para calcular o montante? Vou lá, pego o capital inicial, 900, e somo com os juros que a gente encontrou. Olha como é fácil. R$954 é o nosso montante. Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. Um capital de R$25.000 aplicado durante 10 meses rende juros de R$5.000. Qual foi a taxa mensal de juros simples na operação? Então vamos separar as informações. Coloquei minhas letrinhas aqui. Dessa vez não coloquei o M do montante porque ninguém está falando nada sobre o montante aqui, tá? Então a gente não vai calcular montante. Bom, um capital de R$25.000. Então o capital é igual a 25.000. Não precisa colocar vírgula 00, né? Porque não tem centavo nenhum. Aplicado durante 10 meses, que é o tempo, rende juros de R$5.000.
Gente, quando aparece a palavrinha rende, é porque a gente está falando dos juros, tá? Por que eu tô falando isso? Aqui, a palavrinha juros, ela já veio escrita, né? Então fica fácil, mas nem sempre ela vem escrita. Ela vem assim, ó, rende R$5.000. Então, quando vem essa palavrinha rende, você já tem que se ligar que é aquele valor referente aos juros, tá? Então, J é igual a 5.000. E qual foi a taxa de juros simples nessa operação? Então, aqui a gente está procurando, ó, o valor do I, tá? Então, vamos lá. Bom, a nossa fórmula é essa daqui, tá? Então, a gente vai colocar no lugar do J os 5.000. Ok? O C é igual a 25.000 vezes o I vezes o T, que é igual a 10, tá? Bom, aqui, gente, professora, precisa colocar o I sobre 100? Precisa, tá? Que aí, ó, facilita a nossa vida. Que vai acontecer? A primeira coisa que a gente vai fazer é mandar esse 100 lá pro outro lado. Ele vai subir, como ele está embaixo, aqui, ele vai subir lá pro outro lado. Aqui ele está dividindo, então quando ele sobe o quê? Multiplicando. Então esse 5.000 aqui vai virar 500.000, tá? Vou colocar um pontinho aqui. 500.000. E aí, o que a gente vai fazer? Esse 25.000 vezes I vezes 10, a gente vai juntar. No caso, o I vai continuar sendo o I, né? Que a gente está procurando o valor dele. Então, 25.000 vezes 10, 250.000, tá, gente? É só acrescentar um zero. Vezes o I. Bom, isso aqui a gente montou uma equação, né, gente? Então, na equação, para a gente achar o valor da letra, o que a gente faz? Tem que deixá-la sozinha, isolada. Então, esse 250.000, ele vai lá para baixo do 500.000 dividindo. Então, vai ficar 500.000, passar para cá, dividido por 250.000, que é igual a I. E aí, para nossa felicidade, a gente tem um monte de zero aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros em cima. 1, 2, 3, 4 zeros embaixo. Então, eu posso cortar 4 zeros em cima com esses 4 zeros de baixo. 4. O que sobrou para a gente calcular aqui rapidamente? 50 dividido por 25, que é igual a 2. Então, I é igual a 2. O I é a taxa. A taxa é o quê? Percentual. Então, a gente vai colocar lá, 2%. 2% o quê, professora? Aí a gente olha para o tempo, ó. São meses. Então, 2% ao mês, tá? Então, a gente usou a mesma fórmula aqui dos juros para achar o valor da taxa. Aí, recapitulando, subiu 100 para cá multiplicando, os valores que estavam aqui perto do I eu multipliquei, tá? Que deu esse valor aqui. Depois passei esse valor lá para baixo do 500.000, virou uma fração que a gente efetuou a divisão para achar o valor da taxa, tá? Aí presta atenção, gente. Esse formato aqui, esse exemplo, tá? Ele serve tanto para cálculo de capital, né? Quando o problema pede o valor do capital, ou quando o problema pede o valor da taxa, que foi esse, ou quando ele pede o valor do tempo, tá? Aí a gente faz nesse formato, utilizando essa mesma fórmula. Vamos ver mais um exemplo para vocês fixarem direitinho, ok? Então, gente, vamos ao terceiro exemplo, ó. Ao aplicar R$15.000, foram obtidos R$12.000
a taxa de juros simples de 8% ao trimestre. Calcule o prazo dessa aplicação. Então, vamos lá. Aplicamos R$15.000. Então, esse é o capital. Obtidos de juros, foram obtidos de juros 12.000. Então, juros aqui, ó, R$12.000, tá? A taxa de 8% ao trimestre. Então, o I é 8% ao trimestre. Calcule o prazo. Gente, prazo é o quê? É o tempo, né? Então, a gente aqui vai calcular o quê? O T. Outra informação é o seguinte. Esse problema aqui, a nossa taxa está ao trimestre, tá, gente? É comum? Não é muito comum a gente ver problemas assim, mas pode acontecer. O tempo, a taxa vem falar sobre trimestre, semestre, tá? Mas a gente sabe, se precisar alterar, né? Por exemplo, se tivesse que calcular os juros e a minha taxa tivesse ao trimestre e o tempo estivesse em meses, né? Eu sei o quê? Que um trimestre é igual a 3 meses. Então, dá pra gente trabalhar de boa. Semestre é igual a quê? 6 meses, tá? Mas aqui, quando a gente está trabalhando para achar a taxa ou o tempo, a resposta que sair é só a gente olhar no outro o que está falando. Então, aqui, o tempo que eu achar já vai ser em trimestre, tá? Então, vamos à fórmula. J, que é os juros, 12.000. Tá? Esse é o J. Agora, capital. Capital é 15.000. Vezes o I, que é a taxa, tá? 8%. Então, 8 sobre 100. Vezes o T. O T a gente não tem, então coloca ele mesmo. Como que a gente vai fazer isso aqui? Igual ao exemplo anterior. Sobe o 100 multiplicando, então vai ficar 12.000 vezes 100. É só fazer o que, gente? Acrescentar 2 zeros nesse 12.000. Que virou o quê? 1 milhão, deixa eu colocar a pontinha. 1.200.000. 15.000 vezes 8, tá? Vamos ver aqui quanto que dá. 15 vezes 8. 120. Vai dar 120.000. Deixa eu apagar aqui, só um momento. Vezes o T. Ok? Então, ó, tá faltando o quê? Tirar esse número daqui e passar lá para baixo. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Passar os 120.000 para cá. Igual a T. E aí, para facilitar a nossa vida, o que a gente faz? Corta zero. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros aqui embaixo. Vou cortar com 1, 2, 3, 4 zeros lá de cima. O que sobrou, gente? 120 dividido por 12, tá? 120 dividido por 12 é igual a 10. O tempo é igual a 10. 10 o quê? 10 trimestres. Tá? O último exemplo, tá? Qual é o capital, que é a taxa de 2% ao meio, 2,5% ao mês, rende juros de R$18.000 em 3 anos. Eu já separei as informações aqui, ó. Então, qual é o capital? A gente não sabe, é o que a gente vai achar. 2,5% ao mês é a taxa, 3 anos é o tempo, só que a taxa está ao mês, então o tempo também tem que ficar em meses, tá? Eu coloquei lá
3 anos, né? Se um ano são 12 meses, 3 anos serão 36 meses. E os juros, tá? Que é o valor que rende aqui, são R$18.000. Então, vamos lá. J é igual a 18. J é igual a CIT, né? C, lá do CIT, não tem, coloca o Czinho. O I é igual a 2,5%, então 2,5 sobre 100, vezes o T, que a gente vai colocar 36 meses, tá? Então, joga esse 100 lá pra cima, multiplicando, então é só fazer o quê? Acrescentar 2 zeros nos 18.000, tá? E aqui a gente vai multiplicar quem? Deixa eu indicar aqui que a gente subiu com 100. E aqui eu vou multiplicar 2,5 vezes 36, que vai dar 90, vezes C, tá? Uma dica que eu poderia ter dado na questão anterior, gente, e eu não dei, é o seguinte. A gente subiu com esse 100 aqui para multiplicar, certo? Mas se aqui em cima, tá? Desse lado de cá, eu tiver 2 zeros para cortar com esse 100 aqui de baixo, eu posso também, que aí eu não preciso subir com 100 para multiplicar. Mas aí vocês façam da forma que acha mais fácil, que entendeu melhor, tá? Ou sobe com 100 para multiplicar lá do primeiro lado, ou se tiver algum número aqui em cima que tenha 2 zeros, você pode cortar esses 2 zeros com os 2 zeros desse 100, tá? Então, seguindo aqui, tá faltando passar o quê? O 90 lá para o outro lado dividindo, né? Então, vamos lá. Sobre 90, aqui 1.800.000 sobre 90. Bom, aqui a gente só tem o quê? Um zerinho para cortar. Não vai facilitar tanto assim, né? Mas aí, olha o bizu que eu vou dar para vocês, ó. 18 dividido por 9, 2. Sobrou quantos zeros em cima? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o capital foi de R$20.000. Vou colocar um R cifrão aqui, né? Bonitinho. Só um momento. R$20.000 foi o capital. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, porque não é um assunto complicado, é um assunto fácil, tá? Mas qualquer dificuldade, podem me chamar, podem me procurar. Apenas hoje, nesse assunto que a gente está falando aqui, o uso da calculadora está liberadíssimo, apesar de saber que vocês já estão usando calculadora o tempo todo em casa, né? Eu não tô aí para ficar tomando conta, mas enfim, nesse assunto aqui, quando a gente está na sala de aula normal, é um assunto que eu já peço para os alunos levarem a calculadora para a sala de aula, para a gente trabalhar mesmo, tá? Mesmo porque a gente trabalha com números muito extensos, tá? Então, aqui tá liberado. Tá bom, gente? Vejo vocês na próxima, ok? Façam todas as atividades, qualquer coisa é só me chamar. Beijo, até lá!